Pastor, A paz do Senhor, irmã. Da onde a irmã está abrando, morando? de Argentina, Da onde a irmã é? de Argentina soy de Argentina. A irmã da Argentina. Qual o nome da irmã? Acá muy dolorida, hermano, muy dolorida. Pero bueno, no sé qué es lo que me sucede porque estaba muy bien. Como a irmã se chama? Verónica, Verônica. O que a irmã tem, irmã? yo me llamo Verónica, soy hija de Zoraida. O que a irmã Ella tem? me pasó Qual a dolor que a irmã su tem? número. No. Irmã, ¿Ah? qual é o pedido de oração? O que a irmã tem? ¿Me escucha? O que a irmã tem? Qual o pedido de oração? Bueno, yo le pido oración por mis dolencias en las piernas, más que todo. Dolores na perna? En la planta de los pies, no puedo apoyar mucho. Estoy en mi trabajo, en el horario de trabajo, y bueno, estoy, o Quantos sea, anos, las penas. quanto tempo que a irmã vem assim? Una semana. Uma semana? A irmã crê que Deus ocula a irmã. Amén, siervo, amén. Deixa eu orar pela irmã. Senhor, meu Deus, Amén. meu Pai, nesse momento abro para o seu servo a oração, para o Senhor arrepender todas as dores em sua perna, todas as dores em seu corpo. Vai queimando agora, meu Deus, meu Padre, a tua filha, ali do país da Argentina, hoje, meu Pai, dia 15 de abril de 2021, sendo agora às 19h26 aqui em Brasília, orando diretamente pela tua serva, para o Senhor curar, para o Senhor arrepender toda dor, sarga toda dor da perna da serva de Deus, sarga toda dor da perna da Verônica, saia todo tipo de dor, todo tipo de enfermidade, saia no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus, saia todo tipo de dor, todo tipo de enfermidade, vai sair em nome de Jesus, saia toda a dor, toda a inflamação, infecção, sarga em nome de Jesus, sarga da perna da serva de Deus, Dolores, saia Dolores maligna, benigna, sai macumba, bruxaria, saia todas as dolores, toda enfermidade, sarga pelo sangue de Cristo, sarga pelo poder da oração, do jejum, sai. Sai da perna da irmã todo dolor e da coluna, de todo o corpo, desde o alto da cabeça até a planta do pé, todas dor, toda enfermidade. Eu disse, saia pelo poder da oração, do jejum, saia pelo poder dos dons de Deus. Meu Deus, vai tocando na perna da tua serva, vai tocando na coluna, vai tocando no corpo da tua serva, vai repreendendo todas as dores, toda a inflamação, toda doença. Me Deus, me Padre, adelante, abençoando tu serva, nesta humilde oração, que estamos abrindo com muita fé, com muita graça. Labancho, declama-se, rabancho, do mondarebeca. Confirma, meu Pai, a cura, a libertação da tua serva, tu serva seja sanada. Em nome de Jesus, receba o milagre, irmã, receba a cura, receba. Em nome de Jesus, seja curada. Irmã, Amén. mexa a Recibo. perna, Dígame. faça os movimentos que a irmã não podia fazer. Faça, minha irmã, faça com Sí, fé. sí, me bajó un fuego, no sabe lo que era. No, la verdad que se me fue. Antes no podía ni pisar, lo pisaba obligada, pero ahora, gracias a Dios, bien, estoy bien. A irmã, o que a irmã não podia fazer com a perna? No podía apoyar bien los pies, Faz aí, mano, faça os me quemaba. movimentos. Dobra a perna, estica a Sí, perna, abaixa o corpo, não vou sí, relar a estoy mão no doblando las chão. piernas, apoyando, cosa que yo no me podía ni arrodillar porque me dolía tremendo. Y É, ahora sí puedo. a Ya está. irmã tá curada, irmã? Tá curada?
Amén, amén. Gracias a Dios y a usted, que el A Señor irmã lo usa. andava, a irmã corria normal? No, no, no podía correr normal. Então corre aí, irmã. Caminha e colhe. Sí, Pode sí, colher pela sí, minha fé, estoy irmã. haciendo. Pode colher pela minha Sí, sí. fé. Amén, amén, sí. Estoy corriendo, sí. Tá correndo, tá Qué correndo. bendición. Corre, minha Sí, sí, irmã. Corre, porque Deus te sí. curou, irmã. Amén, amén, amén. Sí, ya me siento bien, gracias a Dios. Sin Já dolor, está curada, irmã? sin dolor. Está curada? Amén, siervo. A irmã correu Amén, aí, amén. irmã? Correu? Sí, 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 ya, ya corrí. Olha aí, Gracias, gracias, a siervo. irmã lá de Argentina, eu, pastor Marcos Venâncio, aqui de Brasil, aqui de Oswaldo Cruz, de interior de São Paulo. Acabo de orar em oração pela irmã, que sentia dolores em sua perna, e Deus o curou a irmã aqui agora, hoje, dia 15 de abril de 2021, sendo agora às 19h30, a irmã recebeu o milagre. A irmã diz que estava uma semana com muitas dores em perna, não podia andar direito, não podia caminhar, não podia correr, e agora a irmã está correndo, dizendo que Cristo curou. Amén. Cristo curou, irmã? Amén. Amén, pastor, amén, amén. Sí, sí, me curó, estoy curada. Irmã, como é que a irmã conseguiu meu contato? Mi mamá habla con usted. Mi mamá es obrera, es Zoraida Orellana. Sua mamãe é obreira? Sí, Zoraida. A Zoraida, ela que passou meu contato para você? Amén, sí, sí. Louvado seja Deus. A tua mamãe, ela mora aí na Argentina ou ela mora aqui? Ela mora aqui no Brasil? No entiendo. ¿Ella dónde vive? É, onde vive tua mãe? No, acá en Argentina. Aí na Argentina? Sí, sí, sí. Espera só um pouquinho, irmã. Hoje é dia 15 de abril de 2021, nossa irmã foi curada aqui agora. O número de contato é 018 981 02 20 17 018 981 02 20 17. Também o 018 981 47 61 19 018 981 47 61 19. Eu, pastor Marcos Venâncio, da Igreja Pentecostal Maravilha de Jesus, Ministério de Oswaldo Cruz, acabo de orar, oração pela nossa irmã lá da Argentina, que estava com muita dor em sua perna, não podia caminhar direito, não podia correr. Agora a irmã está correndo, caminhando, gritando que Cristo curou, e Cristo curou a irmã aqui agora. Amém, irmã? Amém. Irmã, Amém, pastor. Fica na paz, que Deus te abençoe. Igualmente, igualmente, bendiciones. Gracias, gracias, pastor. Graças, irmã, fica na paz. Tá aí, irmão, que milagre extraordinário. Até o povo da Argentina, Deus está curando. Que milagre, meus irmãos. Hoje, dia 15 de abril de 2021, sendo agora às 19h32.